Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso podcast, o podcast do Cultura Longboard. E hoje aqui na nossa bancada, nosso amigo aí de volta, Yuri Trócoli, nosso amigo Bulhas, né, ou Bulhões. E aí, galera, tudo bem? Convidado hoje, ora pois, acho que ele nem fala mais português do Brasil. Fala galera, Yuri Trócoli aqui, representando aqui a nossa ala Howley da bancada. Pequeno gafanhoto. Isso aí. E a 7.482 quilômetros de distância, um amigo que ele foi a nossa real inspiração, né? Eu me inspirei muito. Lá atrás, quem escutou o nosso primeiro episódio sabe como foi que surgiu, né? Tudo isso surgiu o podcast do Cultura Longboard. E a minha real inspiração foi esse convidado de hoje, né? Que para mim vai ser um presente bater esse papo com ele, né? Ô, Pet, oi. Antes de falar o nome do cara, quantos quilômetros que ele tá da gente? 7.482 quilômetros. Ah, eu vou lá tomar o café. Isso, a distância ele foi remando, certeza. Ele é um GPS. Certeza, rema pra caralho. Então, foi uma verdadeira inspiração pra gente. E quem acompanha o nosso Instagram, não sei se já chegou a ver lá o primeiro post do nosso podcast, que eu até agradeci. Vem de lá, direto dos pontos do voo, toda aquela história. Né? Nosso amigo Vovô Balian. Irmão, seja bem-vindo, o espaço é especialmente seu. Obrigado, eu te agradeço aqui. Foi por isso que para mim está sendo especial. Eu quero te agradecer aqui ao vivo, quero te agradecer, deixar aqui registrado toda a inspiração que você me passou por todos aqueles episódios do Contos do Voo, porque eu pegava a bike que eu ia para a beira, eu ia passear aqui na orla, para ver o mar, eu sintonizava aqui o Contos do Voo e escutando, eu acho que eu escutei umas 10 vezes o Contos do Voo, porque eu gostava muito e aquilo me inspirou a criar o podcast do Cultura Longboard e aqui estamos hoje. Seja bem-vindo. Salve, salve, meus jovens entusiastas das pranchas clássicas de todos os gêneros e idades. Uma satisfação enorme estar aqui fazendo parte do podcast hoje. Um abraço aí pro Peterson, pro Yuri, pro Bulhões, porra, saudade, Bulhões, tem tempo aí que eu não compartilho uma marola com você. Pode crer. Pô, então vamos aí, cara, tô doido pra fazer essa resenha com vocês aí, pra gente jogar a conversa fora e botar um pouco mais de cultura na mesa do povo, né? É isso que as pessoas precisam. Boa. Primeiro tem que botar o currículo do cara na mesa, deixa ele apresentar aí as coisas que ele já fez, pra galera entender quem que é e de onde vem tanta informação, senão os caras vão ficar em choque. Eu costumo introduzir com calma. Vai devagar, porque senão o nego vai assustar, porque não vai entender, né? O cara vai começar a falar e o cara, pô, quem que é esse cara? De onde esse cara saiu? Então é bom contar a trajetória do cara aí. Eu costumo falar, com todos os convidados aqui do nosso podcast, que esse podcast ele é escutado não somente por pessoas já experientes, pessoas mais velhas, como também pessoas que estão começando, que começaram semana passada, que podem estar começando hoje, que vão começar amanhã. Esse podcast aqui ele vai ficar gravado pro resto da vida, então é um registro que a gente faz aqui, mas que vai servir para a gente de ontem, de hoje e amanhã, né? Então é por isso que o Bulhas falou isso aí, foi bem lembrado. Obrigado, Bulhas, por lembrar isso aí, porque é legal a gente deixar registrado tudo isso. E hoje, como é um episódio especial, eu gostaria que você falasse também, fale aí um pouquinho, e depois que você se apresentar, aí eu digo o tema e a gente joga duro. Perfeito, vamos lá. Como diria o senhor Caio Teixeira do Brasil, nosso embaixador, quem sou eu para criticar ele? O Caio costuma falar que eu sou o melhor surfista mineiro que ele conhece, né? Então vamos lá, eu sou mineiro. Eu sou mineiro, cara, e eu cresci no Rio, mas eu voltei para Minas Gerais quando eu tinha 14 anos de idade. E por essa razão, por ficar distante do mar,
o mar se tornou uma coisa muito mais especial para mim do que eu vi que ele se tornou para os meus amigos que eu deixei no Rio. O lance de você pesquisar, de ir atrás de filme, eu sempre fui um cara meio nerd, né? Então eu ficava conseguindo baixar filme nos programas piratas lá e achava o Napster e conseguia. E numa dessa brincadeira, cara, em 2004 eu baixei o Sprout, assim que ele foi lançado. Quando eu baixei o Sprout, aquilo ali sacudiu a minha cabeça, porque eu já gostava de alguma coisa, mas eu não entendi o que ela era. Então, assim, eu vou explicar, assim, desde que eu sou moleque, eu achava muito bonito ver pessoas que surfavam fazendo pouca força. Então, eu lembro que eu cresci na casa indo na macumba, na casa do Maurição, um amigo mineiro, que morava com o Olimpinho. E essa casa, né, hoje em dia é um clube, é uma guarderia de prancha, e essa casa, ela foi uma experiência surreal, com 13 anos de idade, lá 14 anos de idade, morando em Minas Gerais, conviver com o Olimpinho, com o Betinho e tal. E o Betinho, que hoje é DJ, não sei, tem anos que eu não vejo na água, não sei nem como é que surfa. Mas na época ele era o meu surfista predileto. O Olimpinho era o grande campeão, era um monstro, era bizarro, era melhor todo mundo mesmo, caralho, o Olimpinho era um monstro. Mas o Betinho era o cara que eu gostava de ver surfar. Eu impregnava demais o Olimpinho, bicho. Eu enchi o saco muito dele. Ele tinha muita paciência comigo, bicho. Aquele moleque chato que perguntava tudo pra ele, cara. E assim, impressionante, né, Bulhões, né, cara? Um cara daquele peso, daquele tamanho, pendurar no bico da batida. Ele era um cara que fazia tudo, assim, ele era impressionante. Mas, de alguma maneira, assim, eu gostava do surf do Betinho. O Betinho tinha uma coisa de fazer pouco movimento, assim, de ter uma plástica no jeito que ele se movia na prancha, alguma coisa que eu gostava, mas com 14 anos de idade você não entende muito bem o que é, né? Perfeito. E quando eu assisti o Sprout, cara, que eu entendi, né, que a primeira frase do Sprout é "The idea behind Sprout is to show how many different ways to have access to our ocean existence." E eu entendi isso, que cada prancha que você surfa é uma experiência diferente que você tem no mar. E, na verdade, você tá colocando ali a sua personalidade, a sua vivência, o seu ser, para ter uma experiência, né? Toda vez que você entra dentro d'água, é isso que você está fazendo. E eu passei a me interessar por pessoas que tinham estilos bonitos, que eu considerava bonito, né? Então eu sempre gostei de estilo. E quando eu assisti o Sprout, eu fiquei com aquela coisa na cabeça, e aí comecei a tentar aqui no Brasil fazer umas pranchas diferentes, assim. Eu tinha um amigo meu, o Rafa Turrini, que é DJ também, que era uns anos mais velho que eu, e o Turrini conseguiu fazer uma ficha. Caralho, igual a do Sprout, assim, a gente ficou ali com o demodeck, assim, tipo, caralho, que loucura e tal. E eu já surfava de pranchão, mas surfava com pranchão progressivo, querendo dar passo, né, querendo surfar igual o Joe Tudor de triquilha. Todos nós. Exatamente. E, cara, tive uma oportunidade de me mudar para a Austrália. Eu larguei a faculdade, larguei trabalho, faltava um ano para me formar como advogado, e eu meio que tive um surto assim e falei, cara, realmente não é isso que eu quero viver outras coisas. E fui para a Austrália, morei vários anos na Austrália, trabalhei como cozinheiro e dei a sorte de ser vizinho da primeira loja de pranchas alternativas da Austrália. Era um cara que era um shaper de Byron Bay, que a mulher dele foi fazer doutorado em Sydney, e esse cara ficou em depressão, não sabia o que fazer, brother. E o cara ficou assim, quer saber de uma parada? Vou pegar o shaper aqui dos meus amigos, o Dick Van Stralen, do McTavish, vou abrir uma loja aqui em Bondi, que era Ipanema, né, da Austrália ali. E o cara abriu a 6 Ounce Board Short. E o cara tinha acabado de abrir, tinha alguns meses. Todo dia eu ia na loja do cara e ficava ali igual o cachorro olhando frango de padaria. Eu não tinha coragem de entrar, cara. Eu não tinha coragem de entrar na loja. Amor platônico. Porra, cara, eu tava ali fedendo a cebola, né, cara? Trabalhando na cozinha brasileira. E com uma fiche, brother. E com uma fiche feia, feita no Brasil, meu irmão. Sem medida, sem nada, assim, caralho. Puta que pariu, meu sonho é isso. E aí, até que esse cara, brother, me chamou pra conversar. Né? Falei assim, pô, meu, pode entrar na loja. E o cara acabou meu fã. O cara achava muito interessante ter um brasileiro que se interessava tanto. E eu tinha uma parada que era o seguinte, toda semana, eu na cozinha, eu ganhava mais ou menos $50 de gorjeta. Quem trabalha na cozinha quase não ganha gorjeta, né? $50 é o preço de um filme. Então toda semana eu comprava um filme.
Eu ia na loja do cara e comprava um filme. Toda semana eu comprava o filme. O dinheiro da gorjeta era o dinheiro do filme. Entendeu? Maneiro. Então eu montei a biblioteca. E a minha prancha do Brasil, o cara pegou ela e me deu uma Takayama. Ei, Troca. Lara. Troca Então a minha fichezinha Takayama, que existe até hoje, que o Scansete tá surfando com ela do Brasil, o cara conseguiu vender a minha prancha e me dar a Takayama em troca dela, entendeu? Caramba. E esse cara, brother, o que acontecia? Esse cara ele tinha uma porralhada de prancha, que ele não resistia, botava parafina, surfava com a prancha, tecava a prancha, não conseguia botar a prancha pra vender como usada. Então, além das pranchas que ele vendia na loja, filho da puta, tinha umas 250 pranchas na garagem. Incríveis. Ele não vendia. Que ele não vendia, porque ele não queria vender de segunda mão, entendeu? Como prancha usada. Só que Sim. né, ficava naquela. E, cara, toda semana ele me emprestava uma prancha diferente. E eu fiquei nessa brincadeira de testar. Então, assim, se me perguntar, já surfou com uma Dick Van Stralen? Já surfei. Já surfou com Takayama? Já surfei. Já surfou com Skip Fry? Já surfei. McTavish? Já surfei. Mickey McKee? Já surfei. Porque, assim, nem que fosse por uma semana, surfava com a prancha de todo mundo. E Irado. esse meu tempo na Austrália, cara, o que aconteceu? A Austrália foi um lugar que esse movimento aconteceu pós-Sprout. Então, assim, várias pessoas voltaram a surfar ou se reapaixonaram pelo surf ou começaram a surfar por causa do Sprout. O Sprout bagunçou a cabeça dos australianos. E uma coisa muito interessante que o Thomas Campbell fez, eu vou entrar no Thomas Campbell com mais calma depois, mas uma coisa muito interessante que ele fez foi o seguinte: ele foi lançar o filme dele nos lugares e levou os surfistas. Então as pessoas não só viam na tela, como elas viam em vida real. Elas viam aquilo ali acontecendo. Aquela galera ali meio maluca, fazendo arte, fazendo música, pegando onda com um monte de coisa esquisita que ele nunca tinha visto. Então ele ia, foi em Byron, foi em Sydney, ele foi lançar o filme, né? E essa minha experiência na Austrália, cara, nesses anos lá, foi uma coisa muito interessante, porque eu não percebi que eu estava no início do movimento lá, eu estava bebendo na fonte, no começo da coisa toda. Então, até uma coisa muito legal, assim, eu quando entrevistei o Oxhead, né, o Matt lá no México, o Oxhead me falou assim, cara, minha primeira experiência foi trabalhando na Six Ounce quando ela se mudou para Manly, porque ela sai do meu bairro e se muda para outro. E o Matt começou a trabalhar na Six Ounce junto com o Benny, que era o dono. Então, tipo assim, o meu mesmo mentor foi o mentor do cara, sacou? Que hoje é o oráculo do surf australiano, como os australianos brincam com ele. Então eu não percebi a época que eu tava nesse epicentro do movimento. E fui absorvendo coisa. E assim, como todo moleque interessado, e tive uma vantagem de como o inglês não era minha primeira língua, eu falava menos e eu escutava mais. Eu acho que em português isso me atrapalha, porque eu acabo falando muito. Mas nessa época foram anos de escutar, né? Escutando. E o meu melhor amigo lá era um havaiano, cara. O Porraco, que a gente chamava ele de Paul. Ele cresceu no Kauai. E, cara, desde a primeira vez que eu vi o cara dentro d'água, o cara me assustou, sacou? O cara, tipo assim, mó crowd, assim. O cara tava sempre no lugar certo, na hora certa, sacou? Eu nunca vi o cara usar cordinha, nenhuma vez na vida. Nunca. Nenhuma condição de mar. O cara entrava no mar com a prancha que ele tinha no carro. Então, assim, eu já surfei de wipe weight com ele, enorme. O cara surfou de fish 5.6, sem cordinha, porque era o que ele tinha no carro. Caralho. Entendeu? Assim, o que o cara tinha de equipamento no carro era aquilo que ele usava, e eu nunca vi o cara assustado. E, assim, tem até umas coisas engraçadas, assim. Uma vez a gente pegou um ar muito perfeito no nosso quintal de casa ali, e de repente, cara, ele tirou um tubo e deu um alley-oop. Eu falei assim, que isso, pô? Tô surfando com você há 2 anos, cara. Nunca te vi tentar dar uma aérea. De repente tirou o alley-oop da cartola. Assim, que isso, meu jovem? Como assim, cara? Por causa desse cara que eu fui quando eu saí da Austrália, eu fui morar no Havaí. Eu fui morar no Havaí por causa do Porraco. Eu ia me encontrar com ele lá. Ele acabou que teve um problema. Eu fiquei com a família dele lá uns tempos, mas eu me encontrei com ele lá. Mas morando no Kauai e surfando as ondas que eu vi o cara surfando, deu pra entender, né? Porque o cara surfava onda realmente muito pesada. Aquela que eu considerava pesado na Austrália, eu acho que o cara tava tirando ali de café com leite level easy máximo, né? Então, assim, o cara nunca usava cordinha, nunca se preocupava, nunca tava com nada, porque ele cresceu ali estilo Bruce Irons, né? Assim, os caras crescem com outra condição de mar, né? Você fica diferente. Mas é isso, eu morei na Austrália por uns anos, depois morei no Havaí por um tempo, e voltei pro Brasil em 2010, e cheguei aqui, eu me senti um ET.
um ET, assim, eu não tinha, fora alguns amigos meus que tinham viajado comigo, coisa assim, eu não tinha nenhuma pessoa que dividia nada comigo sobre surf. É como se eu não fizesse parte da banda, entendeu? Assim, eu não tinha nada o que dividir. E eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um filme de surf com o Henrique Daniel, que é o cara que segue o Medina, né, que faz os filmes do Medina, e a gente fez um filme de surf chamado A Escolha, que era um filme todo narrado em poesia, eu narrava o filme e tal, e conhecia essa galera do surf do Brasil toda nessa época, né, o Júnior, o Eric, o Gordo, o Tojal, mas de alguma forma, assim, eu me sentia muito um peixe fora d'água. Eu lembro uma vez que eu peguei um mar perfeito com o Eric, com o Henrique, com o Gordo, no secreto, assim, eu tava surfando com uma fish, brother, 5-0, que um camarada achou numa favela, sacou? Que a gente consertou, assim, os caras me olhando no mar, assim, tinha um moleque de bodyboard achando que eu era bodyboarder também. Falei assim, era muito confuso, assim, não existia nada. A não ser uma triquilha tradicional, eu pelo menos não via nada no Brasil, no Rio de Janeiro, ali, quando eu cheguei. E nesse meio do caminho, cara, eu tinha um amigo meu que era professor de jiu-jitsu, o Everaldo, que era meu vizinho de frente, que ele falava assim pra mim, cara, você tem que conhecer um amigo meu. Tem um amigo meu que tem tudo a ver com você, brother. Vocês vão olhar pra cara dele e falar assim, meu irmão, esse cara é um irmão que eu não tive. O amigo dele chamava Felipe Raj, que é um amigo também aí do Bulhões. Putz, grila, San Diego, Califórnia. Exatamente, cara. Esse tem que entrar no podcast também. Esse aí é conversa pra certa. E aí, o que aconteceu? Eu conheci o Filipão, cara. O Filipão, ele tava numa fase que ele fazia prancha pra 18 atletas no Brasil inteiro, mas morava na fábrica. Tipo assim, morava em Rio Comprido, e andava de Fusca vermelha, vermelha que eu tinha que empurrar pra pegar. Exatamente, cara. E aí... Eu que empurrava aquele Fusca dele. Mó sofrimento, né, Bulhões? Você via a prancha do cara boa pra caralho, mas o cara no maior sofrimento. Era a prancha com maior quantidade no circuito nacional e o cara duro que nem um coco. Exatamente. Todo mundo querendo prancha nova pra competir o campeonato, o cara fazendo prancha de graça pra todo mundo ali, pagando pra viver. Assim, cultura, né? Nossa indústria do surf, ele é cruel, assim, nesse sentido. Mas aí eu conheci o Felipe, e realmente foi o que o Everaldo falou, cara. Conheci o Felipe, cara. O Felipe foi morar lá em casa, porque eu morava numa casa grande que só tinha prancha e 2 colchões, não tinha nenhum móvel. Então eu falei assim, meu irmão, arruma um colchão que espaço não falta, né, cara? Pode cair à vontade. A gente tava sempre viajando, eu e meu sócio que trabalhava comigo nessa coisa de filmagem, a gente tava sempre viajando, o Felipe ficava ali tomando conta da casa. E a gente pegou as pranchas que eu tinha trago da Austrália e tal, e o Felipe falou assim, pô, vamos fazer essas pranchas da gente, cara. Esquece isso aí que vocês fizeram, vamos fazer as pranchas da gente. E eu lembro que teve uma parada da Nike, de vídeo de galera, assim, falei assim, pô, vamos fazer um vídeo nosso, cara, vamos fazer um monte de prancha, vamos fazer um vídeo. Assim, beleza, você quer fazer um monte de prancha, a gente filma, pô. E acabou que a gente fez esse videozinho da Nike, fomos até finalista lá, mas não deu nada. Mas valeu a pena que a gente fez fish, uma monoquilha, 6 e pouco, uma bonzer, um pranchão, e eu acho que foi isso, nessa primeira leva. E, cara, o Felipe ficava assim pra mim, pô, vô, eu sei que você quer fazer um log mesmo, um toco, mas eu acho que aqui no Brasil, cara, isso não vai funcionar. Na nossa onda aqui, a galera aqui também, cara, a galera aqui vai olhar pra isso, vai achar estranho pra cacete. O Felipe era muito crítico de eu surfar sem cordinha, sacou? Pô, vô, é foda, cara, queima o nosso filme aqui, cara. Pô, eu sei que você tava na Austrália acostumado com isso, mas, pô, sem cordinha é foda. Felipe é tudo certinho, né? Cara, pô, ele é o bom moço, né, Bulhões? O Felipe é um cara 100% bom moço, né, cara? Eu sou um cara mais rebelde. E eu sei que nessa a gente fez o primeiro toco, a gente fez a primeira grampa, né, o primeiro log. Felipe... Grampa! A gente ficou quase um ano, brother, conversando sobre a prancha. Quando o Felipe foi fazer a prancha, ele me ligou da sala de shape e falou assim, meu irmão, tem certeza? Eu falei, Felipe, se você não aprovar a prancha, eu te prometo que eu nunca vendo. A prancha vai morrer comigo, ninguém vai ver, brother. Sacou? Aí ele fez a prancha. Quando ele fez a prancha, ele falou assim, caralho, ficou boa, brother, ficou bonita a prancha. Ele levou a prancha pra Cabo Frio e o Caio foi o primeiro a surfar nela. E aí começou a brincadeira do Caio surfando de Raj. Por que eu tô contando essa história toda? Porque assim, o que acontece? De alguma maneira,
eu cheguei no Brasil quando esse movimento no Brasil ainda não tinha nem começado. E eu acho que eu ajudo, de alguma forma, desde o começo, com a convivência com os meninos e tal, a passar um pouco dessa informação, cara, e desse feeling, dessa percepção. E de alguma forma, assim, essa troca, pra mim, é a coisa mais interessante que me aconteceu nesses anos de Brasil, assim, foi o Pedro, o Caio, a meninada toda lá que, porra, tá com velho, cabelo branco agora, mas que eu vi essa molecada começar do zero e realmente ser escolhida ali, né, assim, você viu que os moleques, cara, eles gostavam mesmo daquilo, eles se entregaram de cabeça, se encontraram, Pedro, Caio, assim, de tarde, então fico muito feliz. Então fiquei no Brasil de 2010 até 2019. 2019 eu fui pro México gravar o Maxilog com os Cansete, com os meninos, e depois eu vim pra Europa. Oficialmente era passar 20 dias, isso foram há 2 anos atrás. E aqui estamos no podcast. Vamos lá. Faltou a parte aí que você saiu remando daqui pra... Então foi do México. Foi do México, entendi. Então, o que acontece? É aquela coisa, né, que como todo voo, eu sou um contador de história, né, cara? E a história vai aumentando com o passar do tempo. Vai aumentando. Eu ainda não fui remando, não, mas eu acho que quando eu for velho e contar essa história, eu vou ter ido remando sim. A gente já tá legalizando aqui já pode contar a partir de hoje que já virou verdade. E como todo voo conta história, hoje o conto do voo é Broto surfa com toco. Fica à vontade, vô. Muito bom. Vamos lá, galera. Vou tentar explicar. Desde que eu comecei a passar filme assim, pros meninos, e a gente começou no Brasil ali, eu comecei a mostrar filme, cultura e tal pra galera, pro Caio, pro Pedro, pro Ditade. Eu sempre conversei com eles que tinham 2 coisas que eu achava muito importantes a gente fazer no Brasil, cara. Uma era a gente desvincular o surf de competição. Existe surf sem ser competição. Existe. A gente não precisa fazer competição. Então, assim, a gente não precisa fazer outro campeonato. Já tem um monte. E a outra coisa que eu achava muito importante é a gente... Cara, o brasileiro, ao contrário do português, o brasileiro tem uma capacidade de criar palavras absurda. Todos os estados do Brasil criam palavras por si só. Então, assim, não tem por que a gente americanizar. Não tem por que a gente importar termo. Vamos criar o nosso termo. Então, quando eu brinco no Broto surfa de toco, é porque, assim, eu acho que se a gente falar logger surfa de log, não significa absolutamente nada. Então, o Broto surfa de toco é pra gente imprimir a nossa história, a nossa cultura na coisa toda. E eu brinco no Broto surfa de toco porque, assim, o Broto não é um surfista, o toco não é uma prancha. Broto é broto, toco é toco. E, assim, eu gosto de diferenciar bem a coisa, entendeu? E tem que ser em português pra ser claro. Massa. Muito bom. Então explica isso pra gente, vô. Agora... Vamos lá. Vá. Vamos lá. Não, então, vamos lá. Eu queria começar com vocês. Como eu sei que vocês começaram aí se inspirando no podcast, eu queria explicar pra vocês o podcast. O podcast foi uma ideia do seguinte. O Varela falou assim, você não tá afim de criar um podcast? Eu falei assim, caralho, Gui, que ideia boa, cara. Eu sou o maior consumidor de podcast, quero criar sim, mas eu quero pensar bem como que eu quero fazer. Então, assim, a escolha da linguagem, o tempo. Por que são 5 minutos? Porque assim como vocês estão falando para um público que não necessariamente é um expert, eu imaginei que 5 minutos qualquer pessoa com o mínimo de interesse para escutar. Então eu queria que o máximo de pessoas possíveis tivessem acesso àquela história. Eu tentei fazer uma coisa que ao mesmo tempo não fosse formal, mas que fosse bem escrita. E que a gente saísse da água, porque, cara, o surf, ele também tá com a gente fora d'água. Somos diferentes como tribo. Então, assim, eu queria que fosse uma linguagem mais interessante. E os episódios, o que acontece? A gente no Brasil tem um problema muito grande de bibliografia. Então, quando você pega um livro em língua inglesa e no final do livro você tem ali a bibliografia do livro, você tem 20, 30 livros que esse livro se espelhou. Referências, né?
Exatamente, que o Cirilo se espelhou, que ele tirou referência. No Brasil, a gente criou uma cultura de surf que, como eu falo no podcast, né, assim, ao contrário da Austrália, dos Estados Unidos, da França, que pegaram ali do Duque, desenvolveram clubes de surf, 50 anos depois foram ver uma competição. O surf e a competição no Brasil chegaram muito próximos um do outro. Então, assim, a nossa cultura de surf foi muito competitiva. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de fazer livro, a gente fez revista. Ao invés de fazer filme, a gente fez campeonato. A revista, no mês seguinte, perde valor. O campeonato, depois que o cara levanta o troféu, ele acaba. O filme, ele é para sempre. O livro, ele é para sempre. Então, assim, a nossa cultura competitiva, ela, de alguma maneira, ela não reflete bem quando a gente quer olhar para trás. Porque para a gente olhar para trás, a gente vai fazer o quê? Vai folhear Fluir antiga? Hardcore antiga? Assim, eu se for olhar Fluir antiga, provavelmente eu vou no último texto do... Mas, assim, o resto das matérias ali sobre o campeonato, sobre o evento em Rossegor, que o Padarates ganhou, do Kelly Slater... Pô, é legal, é história, mas assim, a gente é mais do que só o campeonato, do que só a lycra. E aí tem uma coisa muito interessante, cara, que eu tento deixar claro no podcast, que assim, existe uma cultura toda por trás do surf, muito maior do que a gente imagina. Assim, os havaianos, eles perderam tudo, o surf é a única coisa que sobrou. O surf, ele é rebelde por isso, e só. O surf era para ter morrido, ele era ilegal. Assim, ele não morre porque um senhor simpatia consegue levar ele para o mundo como se ele fosse um souvenir inofensivo. E olha quantas pessoas ele conseguiu transgredir no meio do caminho e fazerem elas, né, de alguma maneira, pegarem numa prancha de surf em vez de pegarem arma nos anos 50. Então você tem uma transgressão enorme ali da coisa. E faltam 5 episódios para a minha ideia original do podcast, e eu acho que é até legal que a gente vai poder conversar sobre eles aqui. Que é o seguinte, cara, assim, o surf... Fique à vontade. O surf, assim, eu acho que no Brasil a gente tem uma certa confusão do longboard e do toco. Porque o toco, as pranchas tradicionais dos anos 50, elas foram abandonadas. Quando o George Greenough criou o uniboard e começou a surfar em zigue-zague, as pessoas de Greenough falar como que eu consigo fazer isso com uma pessoa surfar em pé. Então, assim, tem um filme novo chamado Spoons, que é muito bom, que conta essa história. O George Greenough, ele se muda da Califórnia para a Austrália em 64. Ele vira vizinho do McTavish. Então, assim, cara, tanto a Califórnia quanto a Austrália começaram a Shortboard Revolution porque elas se inspiraram no kneeboard. O pai do longboard progressivo é o kneeboard. O Herbie Fletcher, no final da década de 70, ele vendo os filhos dele surfando beach breaks e tentando dar aéreo, ele pensa que ele quer surfar com a prancha que ele surfava nos anos 50, mas nas condições, e fazendo o que os filhos dele faziam no final da década de 70. E ele cria uma prancha que, apesar do tamanho, se movia na água, como o kneeboard do George Greenough, como as pranchas da Shortboard Revolution sonhavam em se mexer. Então, assim, quando o Phil dá um aéreo num longboard progressivo, o sonho do Herbie Fletcher está sendo materializado naquele momento. Que o Christian e o Nathan estavam dando aéreo e ele estava sonhando em ser capaz de fazer aquilo também. Só que, assim, o longboard progressivo, ele nasce da Spoon. Ele nasce da prancha do George Greenough. As pranchas tradicionais morreram no final da década de 60. Ninguém, em lugar nenhum do mundo, usava essas pranchas. Log é um termo criado pelo Thomas Campbell na década de 90, quando lhe foi apresentado a prancha do Joe Tudor, e o Joe Tudor falou assim, isso aqui é a prancha que eu compito, isso aqui é a prancha de competição, e essas são as pranchas que eu e meus amigos a gente gosta de surfar. Aí o Thomas, que era um leigo, que era um skatista, falou assim, não, peraí, isso aqui não é a mesma coisa, isso é uma prancha de surf. Isso, esse brutamonte de monoquilha que você está me mostrando, é um toco. O toco, o log do Thomas Campbell não foi simpático, foi pejorativo. Ele olhou para aquilo e disse, que isso aqui é uma prancha de surf, é moderno, parece a prancha que eu vejo na TV. Isso aqui é um toco. E o Thomas, cara, quando ele começa a filmar o Joel
e ele consegue colocar em estética aquilo que ele via naquela meninada, que era uma galera que se interessava por passado, que se interessava por arte, que se interessava por música, e aí ele coloca essa coisa de filmes em 16mm, em jazz. Todos os filmes do Campbell têm uma avacalhação com competição. Então no primeiro, no The Sidney, é o Cotonete Man com outro cara dando porrada um no outro na água. Aí no Sprout são vários personagens diferentes surfando de palhaçada. Aí no The Present é o Alex Nosh fazendo um negócio na cadeira, e o Rob Machado e o Danny Reynolds de comentaristas da ESPN avacalhado. Assim, o Thomas Campbell tá fazendo uma avacalhação ao surf tradicional e imprimindo uma nova cara. Por que eu tô falando isso? Assim, essa nossa cultura de toco, ela é recente em todo mundo, cara. Mesmo na Califórnia, ela é recente porque ela tinha morrido. Ela volta no final da década de 90 na Califórnia, no início da década de 2000 na Austrália. E assim, aqui na Europa ela tá engatinhando, mais que no Brasil. Qual a diferença da Europa pro Brasil? Eu surfo com as pranchas da Wave Gliders em Portugal. O Nico é um historiador, cara, é um cara que gosta de história. E ele tem a possibilidade de trazer os melhores shapers do mundo para virem shapear na Europa. E ele aprende com os caras, ele vê na mão, brother, ele olha. Então, assim, ele tá trazendo os caras, tanto as lendas do passado, quanto a molecada nova fazendo prancha diferente agora. No Brasil, a gente não tem muito essa chance, nossa moeda não vale nada, nosso mercado consumidor não tem capacidade de pagar o que vale uma prancha dessa. Tô falando de prancha que você vende aqui na Europa a 1.800 euros. Sim, ninguém vai pagar isso no Brasil numa prancha, né? O cara não vai no Brasil fazer 50 pranchas dessa, igual ele vem pra Europa. Então a Europa, de alguma maneira, apesar de ter recebido essa cultura ainda depois da gente, ela consegue caminhar com uma velocidade diferente da nossa, porque eles têm acesso a esses equipamentos. A gente no Brasil aí, cara, a gente tem uma vantagem muito grande, na minha opinião, que a gente já tem uma cultura de surf. A desvantagem é que a gente entender que a gente está trazendo uma nova cultura de surf. Ela não existia antes, assim. As nossas gerações do passado, elas são gerações que elas já começaram a surfar na Shortboard Revolution. Essa ideia de clube de surf, de evitar o surf ser uma competição, de olhar para o surf como uma expressão artística, algo que você fica feliz com o que você consegue fazer, que você está olhando para o seu amiguinho do lado ali surfando bem, com prazer de ver uma outra pessoa fazer, assim. Eu estava até conversando com o Peterson antes de começar, que assim, se você enxergar o surf como uma forma de arte, que tem uma atividade física envolvida, e imaginar que, como qualquer arte, tem um número limitado de técnicas, mas como você utiliza essas técnicas que dão a beleza. Então eu vou fazer uma metáfora aqui para música. Se eu tiver um número limitado de nota, eu ainda consigo ter um número limitado de músicas. E eu não consigo comparar músicos, eu não consigo comparar Beethoven com Bach, eu não consigo comparar Jimi Hendrix com Pepeu Gomes. Eu não consigo comparar, eles são incomparáveis, cada um tem a sua beleza. E eu enxergo o surf dessa maneira, e eu acho que assim, essa cultura do toco enxerga o surf dessa maneira. Existe uma estética envolvida, existe uma beleza envolvida. E isso que eu acho que é a coisa mais importante da gente tentar trazer agora para o Brasil. Cara, lycra é muito legal, competição é muito legal, mas tem uma outra parte. Vô, só para assim, pensando em tudo isso, a gente até já conversou outra vez sobre isso, é muito difícil levando em consideração tudo isso que você falou de expressão artística e tal, é muito difícil você trazer isso por um conceito matemático de julgamento, né, cara? Fica um negócio assim que é assim, indecifrável, né? Né, Bulhões? E assim, pensando, cara, na prática, faz mal. Porque se você parar e pensar, por exemplo, a história da pranchinha. Vamos pegar a história da pranchinha. Porque a pranchinha, querendo ou não, participa de campeonato há mais tempo do que o toco. Vamos ver o que aconteceu Exato. com a pranchinha? A pranchinha, você pega o seguinte, no início da Shortboard Revolution, os shapers e os surfistas eram a mesma pessoa. Cada um fazia a própria prancha. Um melhor shaper tende a ser o melhor surfista. Então vai ser lá fora com o Mark Richards sendo 4 vezes campeão do mundo porque era um puta shaper. Vai ser no Brasil com o Rico ganhando campeonato pra cacete porque era um puta shaper. Mas assim, né, cada um surfava com uma prancha diferente. As pessoas tendem a surfar do jeito que o julgamento diz. Então, quando o Simon exato. Anderson passa a ganhar de triquilha, todo mundo começa a fazer de triquilha.
né? Assim, existe uma lógica que o campeonato faz você perder criatividade. Você tende a copiar. Porque o cara vai vendo o que tá pontuando, então ele começa a ser repetitivo. Eu vou fazer até uma análise assim, parar para falar dessa última etapa que teve na Austrália, o WSL. Você assistiu? Chegou a assistir? Teve um Cara, eu não momento... assisto nada. Cara, eu gosto de assistir. Teve um momento que tava... Eu gosto muito, bicho, mas teve um momento que tava chato, porque tava parecendo uma expression session de aéreo. Ficou tudo muito copiado, robotizado, então todo mundo corria, voava. Então ficou um negócio chato. Não, tava faltando surf, tava faltando a parte artística, a plasticidade, o basilico, tava faltando isso. Então isso tudo que você está falando faz total sentido, total sentido. Agora, voltando, vou rapidinho ao que você estava falando lá do que desse lance do clássico, né, do toco, da prancha. Aqui também eu digo porque eu tô aqui, né, em Salvador. Como a gente estava conversando. Aqui também tudo isso é muito novo. O surf clássico, as pranchas mais largas, rabetas diferentes, monoquilha. A galera aqui, há um tempo atrás, era só triquilha. Pouquíssimas pessoas surfavam de monoquilha. E né, vários modelos de quilhas diferentes e tal. Então, tudo isso é muito novo. E eu acho que... Pode falar. Não, só lembrar, é o que o vô falou, cara. A gente veio de uma geração que é extremamente competitiva, entendeu? Então, o que a gente absorveu foi sempre competição. Muita competição. Pra gente, o surf sempre foi competição. Então, é uma coisa que a nossa geração absorveu bastante de grandes épocas, de grandes eventos, de grandes campeonatos de surf, de pranchinha, de longboard. Então, a gente absorveu toda essa bagagem. Então, essa introdução agora da parte mais artística, lifestyle, de uma cultura mais suave do surf, ela é muito recente pra gente aqui. Ou seja, naquela época existia um meta, né? O metagame, e a galera só seguia aquilo, era só performance, era... A receita de bolo sempre era a competição, era o ápice, era o apogeu. No caso, seria isso, né? Todo mundo usava a mesma coisa porque era o bom. Era. Caio Teixeira até falou isso aqui naquele episódio que ele gravou com a gente. Ele falou que o clássico tá engatinhando ainda. A cultura, na verdade, a cultura verdadeira do longboard ainda nem chegou aqui. Exatamente isso que é, por isso que a gente é um broto. Agora vamos entrar no nome. Por que broto? Broto é a fase inicial de uma planta. Fase a qual a planta tem a maior energia. Mesmo uma planta gigante, grandona, ela não tem a energia que tem um broto. O broto é a coisa mais nutritiva que você pode comer. O broto também é, no Brasil, uma gíria que a gente tem para falar sobre pessoas jovens fazendo coisas joviais. Então o broto vai à balada, aquela gíria da época da Jovem Guarda, do Roberto Carlos, os brotos vão pra balada e tal. Porra! E a Tropicália, cara, fez o broto virar uma menina bonita. Então o broto virou brotinho. E eu acho que essas três coisas têm a ver com a nossa cena. Fora que broto é a tradução de sprout. Então, assim, por que eu acho que o broto é legal? Por que eu gosto do broto? Eu gosto de considerar a gente broto. Porque somos jovens de cabeça, fazendo coisas joviais, buscando, se interessando. Temos ali, cara, um lado feminino, que a estética faz com que você tenha. Então, assim, cara, existe uma feminilidade, uma delícia que é diferente. E aí tem aquele lado mal entendido que eu acho que é importante a gente ter o termo em português. Eu não surfo de toco, porque assim, esses somos nós, cara. A gente tá numa fase inicial, a gente tá cheio de tentação para esse tronco crescer na direção certa. Entendido. Vir da espuma. Porque assim, a curva de fundo de uma prancha, mais importante é a quantidade de quilha. Então, assim, cara, uma prancha que o design da prancha é feito para a prancha fazer curva. E uma monoquilha tradicional
nacional, todo o design ela é feito pela Irreto. A prancha, os anos a molecada da França. Então a molecada da França surfa igual o gato herói, brother. Igual maluco em cima da prancha, sacou? Tipo assim, tem zero polidez, tem zero Califórnia, zero. É loucura total, é rock and roll. Mas a técnica tá lá, o footwork tá lá, o lift da prancha tá lá, você instalar a prancha, tirar a velocidade da prancha tá lá. Você pode executar ela como rock and roll, como Jimi Hendrix, ou pode executar ela como Beethoven, mas são as mesmas notas, cara. Como você executa aquilo é a mesma coisa. O que eu acho legal da gente esclarecer pra galera no Brasil é que, assim, não é só o fato de ser uma monoquilha ou ser uma triquilha. É todo o conceito da prancha. E, assim, o que é a nossa dificuldade no Brasil, assim? Os blocos no Brasil, eles já vêm com um rocker, eles já vêm com curva de fundo pronta. Eles já vêm com as bordas viradas para baixo. As minhas pranchas, por exemplo, as bordas são 100% viradas para cima. É quase se eu tivesse que pegar um bloco no Brasil e shapear ele do avesso, para eu ter a borda que eu quero. Então, assim, não, é bobeira, mas, por exemplo, no Brasil, para eu fazer uma Mini Simon 5.0, eu tive que comprar um bloco 7.8. Para eu fazer uma 9.6, eu tenho que comprar um bloco 10.4. Porque eu tenho que desperdiçar bloco para eu diminuir curva de fundo. Eu preciso da curva com uma... Não é nem que a prancha seja mais reta, é que a lógica da prancha é para ser fluidez. Então a curva dela ela é ou no bico ou na rabeta. Mas o meio da prancha tem que ser mais reto, tem que ganhar velocidade, tem que ganhar fluidez. Essa lógica que eu acho que é muito importante, cara, a gente de alguma maneira não trazer termos lá de fora, não tentar meramente copiar, assim, sem entender muito o que está acontecendo. Por isso que o podcast de vocês é importante. A gente tem que conversar sobre isso. Como a gente não tem muito livro, como a gente não tem muito filme, como a gente não tem muitas pessoas no Brasil que dominam a língua inglesa e se interessam, que vão buscar esse conteúdo, de alguma maneira a gente tem que começar a conversar sobre isso. Se é assim que o brasileiro se comunica, vamos fazer podcast, vamos conversar sobre isso. Essa foi a nossa real intenção. Essa é a ideia. Isso foi a nossa real intenção, porque logo quando, né, depois que a gente teve a ideia, que eu tive a ideia, que eu chamei Yuri e tal, que depois eu convidei Bulhões, que convidei as meninas, a ideia era justamente essa, por que eu chamei Bulhões? Bulhões está em São Paulo, Bulhões surfa muito, Bulhões conhece a galera, Bulhões conhece muito do surf, então ele passar o que ele tem de lá de São Paulo, Monique passar o que ela tem lá de Floripa, de Santa Catarina, entendeu? E a gente passar o que tem aqui da Bahia para poder unir essa cultura, para poder a gente espalhar isso para o mundo. Uma coisa é certa, assim, a galera do longboard sempre foi bem unido, entendeu? Assim, a galera provavelmente de norte a sul pelo litoral, onde se encostar, você tem algum conhecido que surfa de longboard, pelo menos eu sou assim, em todo lugar que eu chego tem alguém que eu já conhecia, que eu já surfei junto, que eu já viajei, então essa interação da galera do longboard sempre foi muito grande, porque não somos muitos, estamos crescendo ainda. Mas exatamente. Uma coisa que o vô falou que é interessante é essa parte de nós sermos um broto ainda, a gente está crescendo ainda. Isso fica nítido quando você compara com algumas coisas que eu vi lá fora, assim, principalmente quando ele falou dos blocos. Cara, eu fui numa loja de surf na Califórnia, uma loja de surf normal, pequena, e atrás da loja de surf tinha uma casinha que você entrava, era uma loja de bloco. O cara, do mesmo jeito que ele entra, compra uma bermuda e sai, ele entrava na loja, comprava o bloco dele e saía com o bloco debaixo do braço para ele ir para a garagem dele e shapear a prancha dele. Ou seja, aqui no Brasil a gente não tem a menor chance da gente acontecer isso, a gente fazer isso. Entrar numa loja de surf, comprar um bloco e você sair com um bloco debaixo do braço para shapear a prancha que você quiser e expressar a sua arte, a sua loucura. Não, e assim, vou fazer um parênteses aqui nisso que o Bulhões falou. Bulhões, olha que história aqui engraçada, cara. Eu quando fui fazer as pranchas, né, quando o Nico me chamou para surfar com as pranchas da Wave Gliders, eu experimentei todos os modelos que ele tinha, sacou? Que ele já surfava. Eu falei com ele, falei assim, pô, Nico, cara, vamos fazer uma coisa diferente? Porque assim, as pranchas que você já tem, cara, você já botou uma galera pra surfar com elas, você sabe que funciona, sacou?
Tipo assim, um modelo dele, eu já tinha meio que mexido no modelo dele, porque era o modelo do João Maria, eu fiquei com ele lá mexendo no modelo pra fazer pro João Maria e tal. Vamos fazer uma coisa nova, que loucura e tal. Aí eu falei assim, pô, lembrei daquele seu podcast, eu tenho aqui uma copycat, vamos fazer a prancha do Dora? Eu falei assim, caralho, vamos fazer a prancha do Dora. Eu vou dar um tapinho ou outro na prancha, porque a gente tinha lá, né, o outline do Greg Noll e tal, a copycat do Jim Phillips lá, pra gente olhar a prancha. E assim, aí qual que é a loucura que você tá falando, Bulhões? Eu fiquei imaginando, vamos fazer uma prancha do Mick Dora. Não, brother. Eu fui na garagem, a gente tirou um bloco dos anos 50 lá, pesado pra caralho, sacou? Pesado pra caralho. É uma prancha 9.5, cara. Ela é muito mais pesada que as minhas Grandpa 9.8. Muito mais pesada, muito mais pesada. Minha prancha pesa mole 15 quilos, brother. Sacou? Eu tô com um problema na coluna de andar com a prancha pra praia. Por Deus. E assim, o que é a ideia, cara? Eu tô realmente experimentando o que é surfar com a prancha que o Dora surfava. Então, assim, o legal da brincadeira foi essa, porque assim, a gente tinha a prancha do lado, a gente tinha um outline, o Jim Phillips foi lá, fez uma copycat lá. Então, assim, ele aprendeu a fazer a prancha, a gente fez a prancha igualzinho. O que eu mudei na prancha? Eu subi um pouquinho o rail e eu dei um tapinha de kicktail, que são coisas que eu gosto, eu sei que eu gosto, sacou, na prancha. Mas assim, é praticamente idêntica. Você vê o outline, ele é idêntico, com o mesmo peso. Eu que gosto de história, pra mim, a prancha é uma satisfação de surfar. Assim, eu imaginar, assim, cara, a prancha ela é muito estreita e muito arisca. Então, assim, você consegue lembrar do Dora surfando, assim, caralho, por isso que o bicho era daquele jeito surfando, assim, por isso que tinha aquela inquietação em cima da prancha. A quietação em cima da prancha, exato. A prancha é inquieta. Assim, essa coisa, você não é capaz de fazer isso no Brasil. Você não pode escolher o bloco que você quer, entendeu? Tem 10 tipos de blocos diferentes aqui na minha garagem para eu escolher. Esse tipo de coisa realmente é difícil pra gente fazer. Isso aí é complicado. Nesse ponto de indústria, então, a gente tá engatilhando muito. O que eu acho, cara, que é legal, cara, da gente tentar esclarecer pra galera é que assim, o equipamento ele é um pouco mais do que só o número de quilha. Eu vejo a galera fazendo muita confusão com isso. E uma coisa que eu acho legal que você tá fazendo aí na Bahia, que é o lance da gente investir em ter festivais, cara, e não campeonatos, assim. Aqui em Portugal a gente tem o Glide em Barnacles e o ano passado a gente fez esse é bala. Cara, o ano passado a gente fez um Glide aqui intimista, né? Porque tinha Covid e tal, então era só convidado, não tinha público, né? Então era só a galera e tal. E, pô, são 2 Euricos, né, que organizam, o Eurico pai e o Eurico filho. E o Eurico pai fica, pô, coitado, mega função, organiza tudo e tal. E o Eurico filho me chamou e falou assim, pô, vô, vamos organizar aqui o campeonato mesmo, a competição. Isso aí no último dia do festival. Na última noite, né, o festival, na noite de sábado, ele me falou isso. A gente montou lá o campeonato, sorteou, botou a coisa ali, pá, beleza, pá, bateria 1, 2, 3, foi... Cara, juiz, assim, eu era juiz da bateria dele, ele era juiz da minha. E, tipo assim, campeonato, cara, o que era? Era a única hora durante todo o festival que todo mundo prestava atenção na água, ao mesmo tempo. Só isso. O prêmio era, tipo assim, era somatório das inscrições, dividia ali pros 3 primeiros. Sim, cara, não tem glamour, entendeu? Cara, não tem nada, entendeu? Eu achei incrível ali, brother, ser o mais velho ali, ver uma molecada novinha ali, surfando pra caralho, assim, cara, que maneiro. A gente tá ficando velho, né, Bulhões? A gente já tá virando coroa. A molecada tá subindo o sarrafo, né, bicho? Tá vindo com uma bagagem já pegou uma coisa mais mastigada e um caminho mais desbravado, né? Essa é a verdade. Sim. Ô, vovô, Sim. agora que você tocou no assunto aí que tá ficando velho, qual é a lenda aí desse apelido, vô? Você vai contar pra gente aí? Cara, então, cara, o vô, cara, eu tenho esse apelido desde que eu tenho mais ou menos uns 17 anos de idade. Eu ganhei esse apelido, cara, na Ilha Grande, porque eu era o cara que acordava cedo, dormia cedo, era rabugento, ficava ali naquela coisa de vou ter que sair correndo pra surfar e tal, não sei o quê. E eu sempre fui uma pessoa meio velha, cara. Então, assim, essa coisa de eu ser um cara que bebia muito, que tinha o meu ritmo muito próprio, muito peculiar, me interessava por assuntos que não faziam muita lógica pra alguém da minha idade. E como eu sempre gostei dessa coisa de surfar com prancha antiga e tal, quando eu peguei o apelido eu odiava, mas eu acho que ele foi fazendo tanto sentido com o passar do tempo que, assim, meio que
Eu achei estranho que chegou uma hora ali que eu já... Cara, pô, puta que pariu, fudeu. Eu vou pro resto da vida. Sempre começa assim, né? O apelido sempre começa... Primeiro você odeia o apelido. Aí depois, né? Vou ter que aceitar essa porra. Tem uma hora que você desiste, né? Falar, tá bom, já era. Assim, pô, sou um contador de história, sou velho, sou rabugento, acordo cedo, gosto de estar com prancha antiga. Puta que pariu, sou vô mesmo. Caralho. Muito bom. É isso. Eu acho que a gente conseguiu resumir um pouquinho aqui, né? Do nosso convidado, do nosso vô. Mas a gente já vai chegando aos finalmente, né? Uma pena, porque senão a gente poderia ficar gravando aqui o resto da noite, mas todo mundo sabe, né? Porra, eu tô me embolando pra caralho. Eu quero saber do vô aí, o que ele tá usando de prancha agora aí, o que tem no Kiver aí. Então, Bulhões, o que acontece, cara? Eu tô no seguinte, velho. Eu tô com a minha aqui, com a minha Dora, né? E tô, cara, toda hora eu tô pegando uma prancha diferente aqui, porque o Nico na Wave Glider, ele tá sempre me impressionando uma pranchinha diferente. Então, assim, agora eu tô aqui. Boa. Porque, assim, sou eu e o João Maria juntos, né? Então eu tô olhando pro Kiver aqui agora. Eu tenho uma Fish, é a primeira do Kiver aqui, 6.0, do Travis Reynolds. Depois eu tenho uma 6.0 monoquilha do Nico. Depois eu tenho uma Revolution, que é tipo aquelas V-Bowls do Lovelace, né? Do Nico Sim. também. E o João Maria tá com um pranchão também, cara, um Smooth Operator, que é uma 9.6, a minha 9.5, e a gente tá com um spoon do George Greenough aqui, cara. Caramba, o João Maria legal, tem até tentado... Cara, é mó loucura, Bulhões. Brother, é mó loucura, velho. Tipo assim, você fica com medo do caralho de ficar com a prancha, velho. Porque é diferente, né? É como se fosse uma prancha de natação, né? Você não deita nela, né, cara? Você puxa ela pra baixo de você só na hora de ficar em pé. E tem que ser uma onda sempre tubular. Então, assim, você vê o George Greenough surfando, eu passei a respeitar muito mais. Eu olho o George Greenough surfando hoje em dia e falo assim, meu irmão, o cara é um monstro. É muito difícil. É muito difícil, cara. Não é uma tarefa... E assim, tem que ter muita coragem, brother. Porque o jeito que você dropa, parece que a prancha vai entrar na sua barriga. Entendeu? Assim, a sensação... Assim, eu tô na Europa, né, cara? De alguma maneira, assim, aqui é um lugar que aguça história, né? Então, assim, experimentar a prancha do Dora, surfar de spoons. Eu tô aqui continuando aqui na minha viagem, assim, e de alguma maneira... Qualquer hora eu vou traduzir isso tudo, né? Por enquanto eu ainda tô aqui na fase da experiência. Massa. E sobrou alguma coisa do Raj aí? Cara, então, o que acontece, Bulhões? Eu vim pra Europa, cara, porque eu conheci uma francesa quando a gente estava filmando Sambarama 2 em Pipa, um mês antes de eu ir pro México. Ah, legal. E eu vim pra França passar 20 dias com essa francesa. Eu tô aqui há 2 anos. Legal. Eu vim sem roupa de borracha, sem prancha, com uma mochila que eu tinha levado pro México, sem casaco e sem calça. Basicamente, tudo que eu tenho aqui é emprestado, cara. Eu ganhei tudo aqui. Eu ganhei roupa de borracha, ganhei prancha, ganhei casaco, ganhei calça. Eu cheguei com a mochila, entendeu? Eu vim passar 20 dias. Muito bom. Show. Muito e aí, bom, galera? muito bom. Hoje não foi só um conto, não. Foram as diversas histórias do vô. Cara, eu posso fazer uma coisa assim, só pra gente terminar? Pode. O feedback, pra mim, cara, do podcast de vocês, quando eu fiz meu podcast, foi o podcast que mais me tocou. Foi o comentário, né? Foi o feedback que mais me tocou. Por quê? Porque significa que mesmo que eu parasse de fazer o meu podcast, aquilo ali gerou alguma coisa. Então, assim, brother, minha energia, velho, já continua, entendeu? Tive uma... Foi. A conexão foi estabelecida, né? Cara, e assim, eu tenho uma coisa, nessa coisa a gente tratar o surf como algo maior do que o que acontece dentro d'água, eu tenho uma coisa que eu tenho alguns personagens do surf brasileiro que eu acho que são muito fodas, e que eu acho que eles, cara, a gente tem que tratar eles foda como eles são. Assim, o maior herói do surf australiano não foi o maior competidor. O maior herói do surf americano não foi o maior competidor, sacou? No Havaí, idem.
Então, assim, eu queria fazer uma referência aqui, cara, uma pessoa que o dia que eu tiver a chance de entrevistar, de bater um papo, fazer um podcast assim, vai ser o dia que eu vou perder as palavras. Queria fazer uma referência aqui ao nosso Tito Rosenberg, cara, que saiu da toca e tem inscrito no Instagram. E, cara, vale a pena conferir, cara. Instagram é uma plataforma fútil, mas o Tito Rosenberg tá conseguindo transformar ela num livro de história foda. Ele é casca. Tito é casca grossa. Cara, quando vocês quiserem, eu faço... Pô, pra mim é um prazer participar, cara. Pra mim, vocês estão de parabéns, sei que você está fazendo aí. O Bulhões é um cara que, pô, faz esse papel de comunicador há um tempo, brother. Isso Bulhões aí é fundamental, cara. Isso é fundamental. Sai fora, rapaz. Não, o Bulhões tá aí há anos, cara, de comunicador. Bulhões, ele é fenomenal. Uma vez o Paioli, o Chico, que é um legend aí do surf nacional, ele me falou uma coisa, a gente tava conversando, eu agradeci ele por tudo que ele já me deu de dica, ensinou ele, Mudinho, na vida inteira, assim como surfista, e o cara falou uma coisa assim que eu lembro até hoje, isso já tem muitos anos, ele falou assim: tu gostou de tudo que tu vem aprendendo aí com os caras mais velhos? Eu falei, gostei muito e tá me ajudando muito, né, a encurtando muito meus caminhos. Ele: então faz um favor pra gente, passa pra frente quando a gente morrer. É só isso que eu faço, só passar pra frente o que eles me ensinaram. Massa. E é uma coisa que até que eu tava conversando com o Yuri hoje, mais cedo, tava trocando ideia, foi uma coisa que eu tava conversando, que eu falei pra ele, que muito do que eu aprendi aqui foi vendo referências, tal, Bulhões mesmo, a nossa amizade começou assim, lá atrás, na época quando ainda existia Almaquilhas e tal, a gente começou a trocar ideia, comecei a perguntar as coisas para ele de quilha, a gente foi aumentando o papo, aumentando, daqui a pouco foi pro WhatsApp, começou uma amizade, e aí veio pro podcast e tá aqui até hoje, então eu acho que isso é muito legal, as referências, né? Então, eu aprendi tudo que eu sei hoje pesquisando, me esforçando, porque eu também não tinha muito acesso à informação. Conversando, né, bicho? Conversando. Assim, o que eu falei quando o vô falou do Olimpinho, né, que também é um cara que influenciou muito o meu surf, e era encheção de saco o Olimpinho o tempo inteiro, bicho. Eu perguntava tudo pra ele. Pô, Limpinho, esse cutback aqui atola a borda. Pô, Limpinho, bota um pé no bico, eu tenho 30 quilos e o bico afunda. Você com 130, o bico não afunda. Cara, eu enchi o saco do cara. E o cara sempre, como um campeão baiano aí, excelente atleta profissional, sempre com maior paciência. Nem almoçando eu deixava o cara em paz. Às vezes a gente tava num churrasco, às vezes a gente tava almoçando e eu perguntava tudo. Olimpinho, essa quilha. Olimpinho, aquela quilha. Olimpinho, essa prancha. Ixi, eu enchi o saco dos caras. E foi assim que a informação vai passando. Phil Hasman já me deu altas dicas. Pronto, agora eu vou ter que te... Viu, Bulhas? Vou ter que te encher o saco pra você pagar os pecados aí, velho. Não deixar o cara almoçar, velho. É isso aí, bicho. É o papo e a troca de informação vai fazendo a curiosidade aguçar. É isso. Pô, galera, satisfação máxima. Massa. Então é isso. Nosso muito obrigado. O meu muito obrigado também por você estar participando aqui, por ter participado aqui com a gente hoje, né? Por ter dedicado o seu tempo aí. A gente tá aqui no Brasil, você em Portugal. Aí são 4 horas a mais e a gente precisa reconhecer isso. Então, para quem escutou a gente aqui até agora também, nosso muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso convidado especialíssimo de hoje, o Vovô Balian. E é isso. Até a próxima. Yuri e Bulhas, quiser falar aí as considerações finais pro vô, um abraço. Fiquem à vontade. É isso aí, bicho. Eu quero, mais uma vez, agradecer. Vô, muito obrigado. É sempre um prazer bate-papo com você. Melhor ainda quando a gente tá dentro d'água, dando risada e trocando onda. É isso aí. Até breve.
Até breve. Tem previsão de vir ao Brasil? Ah, tenho nada, cara. Com essa coisa de pandemia aí, eu evito fazer plano, Bulhos. Com essa coisa de pandemia, velho, negócio de plano tá por fora. Cada dia é um dia. Eu ia convidar ele, rapaz, pra remar até aqui pra gente fazer o surf e ele voltar mesmo. Não precisa nem sair na praia. Mas olha, prazer aí, uma satisfação aí, viu? Vou e aí dividir essa bancada aqui com você, bater esse papo, você desmistificar seu apelido e todas essas referências aí que você tem, que você influenciou, que você ajudou a influenciar e que você soube, né, de primeira mão, de primeira pessoa aí, do lado daí. E é isso aí. Pô, galera, cara, parabéns aí pelo podcast, brother. Prazer meu participar. Queria até ter feito isso antes. Como eu falei aí, pô, pra mim é uma honra aí ter, de alguma maneira, influenciado vocês e parabéns aí pela jornada, cara. A gente precisa bater mais papo sobre o nosso surf, assim, né? Gerar alguma forma de conteúdo, assim, que não seja só o que tá acontecendo no momento, o que aconteceu na bateria. Que maneiro. E que, pô, parabéns aí também, se começarem aí a ir atrás do Tito, ir atrás dessas lendas, assim. Como o Bulhões falou, né, cara, a gente não pode deixar essas lendas, assim, morrerem desapercebidas sem a gente saber tudo que elas fizeram. Eu, particularmente, tenho um monte de pergunta aqui pro Tito aqui, já tô até curioso. Isso. Que massa. Então pronto. Valeu. Fica aí. Vou só fazer igual aquele programa da Xuxa. Manda um beijo aí pra Monique Ponce e Monique Garcia, vô. Meninas, Moniques, beijo a vocês. No próximo aí com o Tito aí, a gente vai estar batendo esse papo. Vai estar junto. Massa. Valeu. Então é isso. Galera, até a próxima. Valeu, vô. Na água. Bom descanso. Valeu, vô. Grande abraço, Valeu, galera. Grande abraço. Aproveitar aqui para agradecer aqui, né, nossos apoiadores que vêm aí junto com a gente desde o início. Centerfins, né? Eu acho que todo mundo já conhece aí. As quilhas Centerfins. Tá com o modelo irado aí do Caio Teixeira. E a Evolution Board, a melhor prancha de equilíbrio do Brasil. Essa aí eu uso e recomendo. Aloha!